Começando mais um Ana Maria Hatz em Família, dia 21, sexta-feira, às 16 horas. Mas eu quero lembrar e explicar a vocês que esse programa foi gravado no dia 19, quarta-feira passada. Isso porque no dia 19 se comemora o Dia Nacional da Luta pela População em Situação de Rua. Isso porque no dia 19, em 2004, houve um massacre brutal de 7 moradores em situação de rua na Praça da Sé, em São Paulo, que chocou todo mundo e que até hoje serve de alerta e de reflexão para que a gente consiga ver essa situação tão deprimente, tão constrangedora que existe em relação a essa população sem teto e sem casa, que é um direito constitucional e não um privilégio, com mais sensibilidade, com um olhar mais cuidadoso, com um olhar de quem precisa dar atenção a esse problema e buscar uma solução concreta e efetiva para esse pessoal. Isso por que eu estou dizendo? Porque nós hoje temos uma realidade de mais de 220 mil pessoas no Brasil em situação de rua. Mais ou menos 70% homens pardos ou negros, e todos miseráveis, pobres, ou vivendo uma situação de saúde mental deficiente, ou grandes flagelos e conflitos familiares que os fizeram sair das suas famílias e das suas residências e abraçar a rua como seu lar. Isso é uma coisa deprimente. E isso é uma coisa que é fruto daquele mundo capitalista que pensa no lucro, pensa no capital, pensa no trabalho remunerado acima de tudo, e que nesse momento de pandemia nos faz refletir e fazer um paralelo entre certos valores que a gente deveria tentar assambarcar e introjetar na nossa vida de forma diferente. Por exemplo, o lucro escorchante, o lucro neurótico, doentio, hoje, com a pandemia, com o Covid-19, se contrapõe à vida. A vida é um valor muito mais importante hoje do que o lucro que até 5, 6 meses atrás era, vamos dizer, o centro da vida de muitas pessoas. A competição brutal por subir na vida, por ser alguém, por aparecer, por ter dinheiro, por ter muito mais do que ser, hoje se contrapõe à cooperação. Nós estamos vendo várias formas de cooperar e várias pessoas se engajando em redes de cooperação, de alimentos, de dinheiro, de trabalho, de bens de consumo para higiene, para habitação, para remédios. Tudo isso que há muito tempo atrás, há 5 meses atrás, muita gente nem se dava conta, nem parava para pensar e nem olhar para essa história. Por exemplo, o cuidado com o outro, o cuidado com a centralidade e a importância da vida de todos, se contrapondo à individualidade. A individualidade que há 5 meses atrás, ou 6, presidia a nossa forma de trabalhar, a nossa forma de viver, a nossa forma de constituir a nossa família, a nossa forma de ser e a nossa forma de produzir. Esse cuidado hoje,
que é um cuidado coletivo, um cuidado com o planeta e um cuidado com a raça humana que pode se extinguir, esse cuidado se contrapõe a essa individualidade, esse bloqueio para olhar o outro, essa forma tão egoísta que muitas vezes a gente empregava na nossa vida. Então, eu quero hoje conversar aqui em Petrópolis com pessoas que se dedicam a esse cuidado com essa população em situação de rua. E que também, dentro dessa conversa conjunta que eu pretendo ter, não sei como é que vai sair, também vai agregar a presença da Natália de Moura, que é assistente social e hoje é apoiadora institucional para o Estado do Rio de Janeiro das equipes dos consultórios na rua. Nós vamos conversar com a Evelyn Vaz, que é bacharel em serviço social e hoje coordena o núcleo do NIS, que é o nosso abrigão lá no Alto da Serra. Com a Aline Ribeiro, que é psicóloga e coordena hoje o consultório na rua. A Thelma Rezende, que é a coordenadora do Centro POP, que é o primeiro equipamento que atende e que acolhe esse pessoal em situação de rua. E o Fabiano Nogueira, que é coordenador da UNAT, que é a Unidade Temporária de Acolhimento, que em conjunto com a Mitra, está recebendo agora essas pessoas em situação de rua. Então, eu, Fabiano, a Thelma, a Aline, a Evelyn e a Natália, que nós vamos ter nessa conversa, nessa sala de visita online, para bater esse papo sobre a situação de rua do Brasil e de Petrópolis, tendo em vista mais humanidade no olhar que a gente deve ter para essas pessoas. Então, eu queria que cada um de vocês me falasse um pouquinho da situação do órgão que vocês estão representando em relação à população de rua neste momento de pandemia, tá? Eu queria começar com a Natália, porque, como a Natália é do Rio, eu queria que ela contasse um pouquinho a situação do Rio antes da gente falar de Petrópolis. Porque eu sei, Natália, que lá no Rio nós estamos tendo uma população de 17 mil a 20 mil pessoas em situação de rua na cidade do Rio de Janeiro. É esse número, mais ou menos? Com uma incidência de mais ou menos 70% de pessoas negras ou pardas, e, claro, de extrema pobreza. É esse o quadro que a gente tem lá no Rio agora? Aumentou com a pandemia, não aumentou? Como é que foi isso? Boa tarde, Ana. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Bom, para me apresentando, meu nome é Natália de Moura, eu sou assistente social de formação, especialista em saúde pela Fiocruz, e eu estou hoje representando a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, tá? Eu estou como apoiadora institucional dos consultórios na rua, no estado inteiro, então, inclusive, aí em relação a Petrópolis, e a situação que a gente tem no município do Rio, em relação ao número que você está falando aí, né? Esse é um número estimado que a gente tem, e é um número que foi levantado pela Prefeitura do Rio de Janeiro, e inclusive é oportuno falar que um dos maiores desafios que a gente tem hoje em dia com o trabalho para essa população é justamente a ausência de dados oficiais, né? Porque, inclusive, a ausência de dados oficiais, ela é favorável a um Estado que muitas vezes apresenta um certo descaso com essa população. Então, se a gente não tem dados oficiais, a gente muitas das vezes não tem como construir boas políticas públicas para essa população, e muitas das vezes isso é usado justamente para não construir boas políticas públicas. Então, eu não posso te afirmar se esse é o dado correto, porque infelizmente a gente não tem ainda bons estudos concretos. Inclusive, a última pesquisa nacional que foi realizada de levantamento sobre essa população foi feita
só em 2008 pelo Ministério do Desenvolvimento Social, e a gente está aí na luta, né, pela inclusão da população em situação de rua no próximo censo do IBGE. E você está correta, a maior parte da população em situação de rua é composta por homens negros e, obviamente, pobres. Gostaria de frisar também que não se tratam de pessoas que estão na rua porque querem cometer atos fraudulentos ou violentos contra os transeuntes. Geralmente são pessoas que tiveram problemas intrafamiliares e por isso buscam as ruas como meio de sobreviver. E muitas pessoas, né, acabam ficando sem opção e a rua é a única opção possível para elas por causa da pobreza, porque não conseguem manter o seu lar. E isso a gente vai poder dizer com mais certeza posteriormente, né, com melhores pesquisas, mas com a pandemia e o prejuízo à renda dos brasileiros, e isso inclui os cariocas, muitas pessoas tiveram que ir para as ruas por falta de renda, né, por causa da pandemia. E você tem alguma possibilidade de nos dizer se durante a pandemia houve alguma política pública diferenciada que não seja aquela intenção de acolhimento por si só, tirar da rua para minorar o problema? Houve alguma coisa em relação a isso? Alguma política de inserção no trabalho ou de inserção social, alguma coisa que promovesse a cidadania dessas pessoas, ou pelo menos um esboço de promoção? Aconteceu alguma coisa ou não? Bom, Ana, a gente vem enfrentando um período bem crítico na Prefeitura do Rio de Janeiro. É uma prefeitura que, infelizmente, deixou muito a desejar para com os seus cidadãos, e isso não é diferente em relação à população em situação de rua. O que a gente tem visto, né, ao longo dos anos dessa atual gestão da prefeitura é que houve muitas tentativas de recolhimento compulsório das pessoas em situação de rua, e isso também aconteceu durante a pandemia, né, com a justificativa de que as pessoas deveriam fazer isolamento social. Entretanto, inclusive ontem eu estava escutando uma médica de família e comunidade chamada Valesca. Ela é médica do consultório na Rua de Manguinhos, no Rio de Janeiro. Ela estava dizendo que o que foi identificado é que havia um maior índice de Covid-19 em pessoas em situação de rua que estavam sendo abrigadas. Isso porque dentro dos abrigos não estava sendo respeitada, né, as medidas de proteção e principalmente as medidas de distanciamento. Então o que estava acontecendo é que os abrigos, na verdade, eles não eram um lugar de isolamento social, eles estavam sendo um lugar de aglomeração de pessoas, o que não acontecia nas ruas, né? Apesar de a rua não ser o lugar ideal para nenhum ser humano viver, porque moradia é um direito básico, moradia é um direito humano, os abrigos também não se demonstraram lugares dignos, então, com condições dignas. Então, a rua, por ser um ambiente mais ventilado, né, e de mais fácil distanciamento, houve menor, pelo que a gente sabe até agora, houve menor contaminação dessa população nas ruas do que nos abrigos. Isso aí é um panorama que você colocou muito bem da situação da cidade do Rio de Janeiro. Agora, Natália, eu queria que você ouvisse um pouquinho o nosso pessoal aqui de Petrópolis. Aqui nós temos uma rede, chama Rede Pop, com vários equipamentos da Prefeitura Municipal, várias ONGs e várias pessoas da sociedade civil que compõem essa rede. Mas hoje eu trouxe para conversar com a gente... Eu trabalhei por 3 meses em Petrópolis. Então você conhece mais ou menos a situação daqui, né?
Então, eu queria, vamos dizer, Sim. Cada um dos nossos que estão aqui nesse momento se colocasse, se apresentasse como a Natália fez, dizendo o que é, o que faz, e depois nós vamos interagir um pouco, uns conversando com outros, para a gente ver se contribui com alguma coisa de concreto e positivo para melhorar, nesse dia de hoje, a situação dessa população tão depreciada e tão mal vista por toda a sociedade. Então, eu queria começar com a Aline, porque ela está coordenando o consultório na rua, e eu acho que ela poderia começar a fazer esse contraponto Petrópolis-Rio de Janeiro. Né? Vamos ver aí, Aline. Se apresenta e começa a conversar. Oi, Natália. Eu sou a Aline, né? Sou psicóloga. Eu estou na equipe do consultório na rua de Petrópolis há 1 ano. Mas como coordenadora vai fazer 3 meses, né? Entrei no meio da pandemia, no meio dessa confusão que tirou todo mundo, né, dos seus lugares, e a gente teve que se adequar bastante, né, adequar bastante o trabalho. No início da pandemia, acho que nós ficamos todos muito assustados, todo mundo da rede POP, né, em Petrópolis, porque todo mundo pensava assim, não, as pessoas em situação de rua vão ser as primeiras a se contaminarem, né? Vai ser uma contaminação geral e tal, e aí a preocupação ficou muito grande. Acho que a rede conseguiu trabalhar rápido nesse sentido, já era articulada, acho que conseguiu se articular bem mais. Falo com relação, né, a relação entre a saúde e a assistência aproximou ainda mais, né, do Centro POP, do UNAP, que o Fabiano está aí também, né, da unidade de acolhimento temporário, e aí a gente acabou conseguindo se articular. Em Petrópolis, a nossa realidade é de que, assim, a gente tem tomado todos os cuidados, né, os usuários abrigados também, o pessoal da assistência vai falar aí melhor do que eu tenho visto uma preocupação muito grande com a questão da contaminação. E acho que isso tem dado resultados, né? Porque Petrópolis não está registrando casos confirmados de pessoas em situação de rua, de casos de Covid-19. A gente pegou um usuário que não era daqui, que era da Baixada, no Rio, e que estava confirmado e veio para Petrópolis. E a gente acabou, né, trabalhando em conjunto aí com a assistência, levando ele de volta. E os que estão abrigados lá no UNAP, né, o Fabiano vai explicar melhor, eles ficam em isolamento um período até poderem ter contato com os outros. Então, acho que a rede, nesse sentido, tem funcionado bem, no cuidado com as pessoas em situação de rua nessa pandemia. E aquelas campanhas que estão sendo feitas para arrecadar também gêneros e material de higiene, tudo tem funcionado muito bem, né, Aline? Tem funcionado muito bem, né? No início da pandemia, a gente trabalhou muito em parceria com o Centro POP na distribuição, né, de lanches na parte da noite, para a gente poder... porque quando entrou a pandemia, as pessoas pararam de fazer distribuição à noite, né? A sociedade civil parou por conta do medo, né, da contaminação, e aí eles começaram a reclamar muito disso, né? De que a noite não estava entregando mais quentinha, de que não estava tendo mais lanche. E aí, nessa articulação com a assistência, com o Centro POP, a gente começou a ajudar aí nessa entrega de lanches, né? Até que essa entrega de lanches parou, mas assim, acho que a coisa agora conseguiu estabilizar, né? O pessoal da Pastoral, que ajuda muito também, começou a retomar o trabalho. Então, as doações são sempre muito bem-vindas, né? O CDDH também, que dá um apoio muito grande, né, e que arrecada doações, né, e que faz essa ponte também com a gente. Então, as doações são importantíssimas sempre, né, tá sempre precisando de doação de roupa, de doação de cobertores, de doação de alimentos, né. Os alimentos têm que ter um pouco mais de cuidado por conta, né, de poder estragar na rua, então tem que ser coisas que não sejam tão perecíveis e tal. Mas eu acho que isso a gente já faz permanentemente, né? Essa arrecadação de doações já é permanente, tanto do CDDH, o Centro POP, todo mundo. E agora na pandemia precisou se ampliar, né, a orientação ao usuário, a pessoa que está na rua, com relação aos cuidados, né, de higiene, por mais difícil que seja, né, a pessoa que está na rua conseguir manter os cuidados de higiene.
mas a orientação tem sido feita, eles têm usado a máscara, isso é um trabalho permanente, diário, né, de reeducação, de que vai precisar sempre estar de máscara, a gente só atende se eles estiverem com a máscara. Então, é um trabalho de reeducação mesmo, de comportamento, que agora acho que, né, vai precisar se tornar permanente, porque o uso da máscara a gente não sabe até quando a gente vai precisar manter, né? Bom, vamos ouvir o Fabiano agora para ele continuar nessa linha que a Aline está falando. Como é que foi esse atendimento em relação à questão da saúde deles, não é? Quer dizer, eu chego a me surpreender da gente não ter registrado um número muito grande de casos de Covid nessa população em situação de rua. É surpreendente isso, não é, gente? É impressionante. Acho que, sei lá. Então, tá me ouvindo direitinho aí? Se apresenta um pouquinho, Fabiano, antes, né? Então, meu nome é Fabiano, de formação estou aqui como pedagogo social e na unidade, né? Como coordenador, mas eu trabalho há 7 anos com o Centro Pop, né? Já estou há 7 anos com trabalho, né, voltado aos usuários, né? E dentro dessa pandemia, em conversa com a secretária, né, resolvemos fazer um projeto, né, de como poderíamos acolher essas pessoas. Então, aproveitamos que veio uma verba destinada aí, né, do Ministério da Cidadania, e nós abrimos aqui em Petrópolis, né, a unidade de atendimento, né, temporária. E essa unidade hoje, né, ela tem capacidade para 61 usuários, né, 61 vagas. Aqui nós atendemos idoso, atendemos pessoas que estejam em vulnerabilidade social, né, que é o pessoal do Centro Pop, e também temos uma ala aqui que acolhemos pessoas, né, que não tem para onde ir, que é nossos assistidos dentro da assistência, que fica em isolamento aqui, né? E realmente, como a Aline falou, foi uma parceria muito boa, né? Que nós estamos tendo com o consultório na rua. Estou muito feliz. A gente, como Pop, sempre lutava e aos poucos chegamos, né, a esse trabalho de estarmos juntos. Estou muito feliz mesmo com essa aproximação nossa. Fabiano, e nisso... Oi. Deixa eu fazer uma pergunta. Esse equipamento que vocês montaram vai ser temporário ou vai ser permanente? Porque eu sei que é uma parceria com a Mitra, né? É uma parceria, mas é temporário, entendeu? Aí nós estamos vendo até quando vai, né, a pandemia aí, enquanto tiver possibilidade, estaremos, né, aqui para receber essas pessoas. E aqui estamos com todo esse procedimento, consultório, né, na rua, acompanha aqui junto com uma médica, né, com a equipe deles, né, de assistente, de educadores, né, que eles têm de enfermagem, junto com a nossa equipe. Aqui nós temos a equipe de enfermagem, né, que durante o dia temos, né, psicólogo, assistentes sociais, que faz o trabalho com os usuários aqui, né. Lógico que ficam alguns dias em isolamento, depois a gente, né, já começa a traçar um plano de ação para a reinserção deles, né. E esse é o nosso objetivo com os usuários. Mas quer dizer, são só pessoas em situação de rua ou não? Não, a gente está conseguindo, né, voltado para essas pessoas, mas recebemos idosos, né, que é avaliado pelo CREAS, né, e pelo Centro Pop. Então vamos conversar com a Thelma agora para ela falar sobre o Centro Pop, porque você já tocou no Centro Pop, vamos conversar com a Thelma. Thelma, se apresenta e fala o que o Centro Pop está fazendo nesse momento, com essa população. Olá, boa noite, Ana, boa noite a todos. Estão me ouvindo já? Estão, né? Muito bem. Primeiro, agradecer o convite, tá? É uma honra poder falar um pouquinho do nosso serviço, né? Apresentar às pessoas um pouquinho mais do nosso trabalho. E nesse dia, né, que é marcado, infelizmente, por uma tragédia, né? Um fato muito triste, mas a gente tem que continuar lutando em prol dos usuários sempre, né? Marcado pela luta dos direitos dos usuários. E assim, a Aline sintetizou muito bem
Porque quando iniciou a questão do Covid, foi a primeira coisa que nós pensamos, pronto, como que vamos cuidar das pessoas que estão em situação de rua? Como que vai ser quando tiver o primeiro caso? Onde eles vão ficar? Porque nós temos o abrigo no Alto da Serra, na Unis, mas nós já temos acolhidos lá, né? Então, assim, a gente não ia poder misturar as pessoas. Idosos, nós temos acolhido os idosos lá. Como que ia ficar o grupo de risco no meio dos outros usuários? Então, assim, a gente conseguiu traçar algumas estratégias. No abrigo, depois a Evelyn vai explicar melhor, a gente conseguiu as vagas do pernoite para a Operação Inverno, não é Operação Inverno, né? Mas conseguimos o pernoite para que os usuários possam ir durante a noite, passar o dia e não ter o contato com os usuários acolhidos, para resguardar os usuários acolhidos. Os nossos idosos que são encontrados pelo Centro POP, a gente transferiu para a unidade de atendimento temporário, que é onde o Fabiano está. E assim a gente foi remanejando. Especificamente para as pessoas que não estão acolhidas, o que a gente conseguiu traçar? Trabalhamos muito em cima da questão das orientações, o consultório o tempo todo fazendo orientação de saúde, conseguimos instalar uns lavabos, né, para eles, a gente conscientizá-los e refletir a importância da higienização, claro, na medida do possível, né? Então, a gente conseguiu instalar mais lavabos pelo equipamento, distribuiu a questão do álcool, máscara o tempo todo, estamos distribuindo até o momento, explicando, né, o porquê e a importância, que a preocupação com a população de situação de rua é grande, né? É uma população diferente, a população que merece uma atenção especial pelo fato da condição de estar sempre expostas. Mas, assim, até o momento a gente não teve casos confirmados. Quando a gente consegue detectar algum usuário com algum sintoma, a gente aciona o consultório na rua e deixa eles isolados, né, durante um período para a médica avaliar e verificar se tem Covid ou não. Até o momento não foram casos confirmados e a gente continua. Então, assim, o número de população em situação de rua está oscilando, tem mês que tem mais pessoas em situação de rua, tem mês que tem menos. A gente acha que é por conta, né, do auxílio emergencial. Algumas pessoas usaram esse benefício para alugar um espaço, para retornar à família. Então, assim, as reinserções continuaram, a gente conseguiu... que dado interessante esse, hein? Você acha que isso aconteceu, é? Sim, tem mês que oscila, assim, todos os meses oscila muito. É um dado, como a Natália falou, que não é fechado, né? A população de rua ela é muito rotativa. E aí, Até porque são pessoas realmente em situação, né, de rua, é uma situação, né, então exatamente. Elas entram da mesma forma, rua, né? Da mesma forma que entram nessa situação, né? Muitas conseguem sair também. A Natália, para depois ouvir a Evelyn falando do NIS, e aí a gente vai interagir aí nessa conversa. Sim, sim. Quando aparece o negócio, você não escuta. Mas a nossa colega quer terminar a fala dela? Ela terminou? Não, é só para sintetizar. Então, assim, mesmo diante dessas dificuldades, a gente não parou em nenhum momento, nós continuamos com o nosso trabalho, o Centro POP funcionando de domingo a domingo, horário integral, as abordagens continuam de 9 da manhã a 9 da noite, sempre, né, com o intuito de oferecer nossos serviços. As pessoas que aceitam acolhimento são encaminhadas, mas sempre respeitando a autonomia e a vontade deles. Porque a gente não pode tirar ninguém da rua se a pessoa não quiser. Então, assim, o trabalho continua e a rede funcionando. Depois a gente pode trocar mais complementos. Eu vou passar a palavra para a Evelyn agora, se apresentar e falar um pouquinho do NIS, que é o nosso abrigão, né? Como é que está lá, Evelyn? Como é que você está conseguindo transitar, né, com uma população mais idosa, que está mais dentro do grupo de risco, e entre os mais jovens, já que todo mundo, em sendo população em situação de rua, está exposto a um risco maior, né? E não apareceu nenhum caso lá. Houve a possibilidade de se fazer teste com essa população? Gente, eu quero saber isso, mas deixa a Evelyn falar primeiro, tá? Então, boa noite, meu nome é Evelyn,
Eu sou assistente social e especialista em promoção da saúde e desenvolvimento social pela ENSP Fiocruz. Estou coordenando o abrigo de população de rua, NIS, desde dezembro do ano passado. Então, eu cheguei um pouquinho antes da pandemia, né? Ainda tive tempo de me apropriar da instituição em outros tempos, né? Antes de estourar essa questão da pandemia. E aí, em março, né, a gente teve que readequar, né, o espaço do NIS para tentar proteger o máximo possível dos usuários que estão acolhidos. Nós temos 50 vagas fixas para acolhimento no NIS e foram abertas no mês de junho mais 15 vagas, que são justamente vagas para pernoite, ou seja, os usuários que vão apenas para dormir. Então, nós temos 50 vagas mais 15, que são, essas 15 vagas são temporárias, né? Inicialmente, o NIS se organizou de forma a evitar aglomeração, né? Então, as refeições tiveram alterações nas refeições, foram disponibilizadas e estão sendo disponibilizados materiais descartáveis para as refeições. A gente está limitando o uso do refeitório para que as pessoas não se aglomerem, né? Não estejam todos ao mesmo tempo no refeitório. A gente conseguiu elaborar um esquema de rotatividade no refeitório, né? Então, a gente consegue minimizar a quantidade de pessoas ao mesmo tempo dentro do espaço. As refeições possíveis, né? Lanche, café da manhã, são feitas no espaço coletivo, que é o pátio, né? O espaço aberto, arejado. Então, a gente fecha o refeitório no horário dessas refeições, que são lanche, né, tanto café da manhã quanto lanche da tarde, para evitar que todo mundo fique ao mesmo tempo no refeitório. Então, como a gente tem um espaço muito grande, muito extenso e aberto, ao ar livre, arejado, a gente optou por fazer essa refeição menor nesse espaço livre, e tem dado muito certo, né? A gente oferta álcool em gel e itens de higiene, né, orientações também, o tempo inteiro. A gente tem um dispenser logo na entrada, que é um dispenser móvel, com álcool gel que a gente repõe com frequência, e também foram instalados dispenser próximos aos dormitórios, para que eles tenham acesso à higienização das mãos o tempo inteiro, além da orientação de lavar as mãos, utilizar o sabonete além do álcool gel. E tem dado muito certo, né? Nós fizemos adequações também nos quartos. Então, os usuários que são idosos, aqueles que têm alguma comorbidade, alguma situação de saúde mais fragilizada, que não aceitou acolhimento, transferência para a unidade provisória, que é onde o Fabiano está coordenando, nós mantivemos no NIS com a diferenciação do quarto, né? Então, esse usuário fica no quarto mais reservado, né? O quarto continua sendo coletivo, porém é um quarto mais reservado, com menos pessoas, né? Enfim, com pessoas que aderem mais às regras de higiene, né? Que tem mais adesão à questão da higiene. Então, com essas medidas, a gente tem conseguido garantir o cuidado e a proteção dos usuários que estão acolhidos no NIS. Nós não tivemos nenhum caso confirmado de Covid-19. Hoje, nós temos feito monitoramento 2 vezes ao dia. Nós temos uma equipe de enfermagem que é composta por uma enfermeira e 2 técnicas de enfermagem que fazem o monitoramento dos sintomas 2 vezes ao dia, pela manhã e no fim da tarde, assim como também os usuários que chegam para pernoitar. É ofertado a eles lanche da noite, e eles passam também pela aferição de temperatura e avaliação dos sinais vitais para identificação de possíveis sintomas de Covid. Esse usuário do pernoite também é ofertado café da manhã para ele antes dele sair, né, voltar para a rua pela manhã. Então, a gente tem conseguido, com essas medidas, garantir a proteção dos usuários. Além disso, hoje nós recebemos 60 testes para a gente começar a testar os usuários que estão acolhidos no NIS. Então, essa foi uma parceria com a Secretaria de Saúde
que está possibilitando que a gente consiga testar os usuários. Os funcionários já foram testados e também nenhum funcionário com sintoma de Covid, nenhum funcionário confirmado para Covid. Então, a garantia do funcionário que esteja em condições de saúde, né, testado e sem doença, né, negativado para doença, também é garantia que o usuário, proteção para o usuário, né, porque os funcionários têm contato o tempo inteiro com o usuário. Então, testar o funcionário também é garantia de proteção para o usuário. A gente conseguiu fazer a testagem de todos os funcionários e agora, nesse segundo momento, a gente vai fazer a testagem de todos os usuários. Gente, então eu queria agora deixar a palavra aberta, porque eu não vou dizer fulano fala, eu não tenho muita prática desse negócio online, eu fico meio perdida mesmo. Então, se virar bagunça, virou, vamos ver. Agora, eu queria saber o seguinte, primeiro, o restaurante popular está funcionando? Quem puder me responder, me responde. O consultório na rua fez testagem dessa população em situação de rua? Essas são duas perguntas que eu gostaria de colocar para vocês responderem. E depois, se a gente não tiver que interromper e cair o sinal e a gente tornar a voltar, vão falando. Aí eu queria saber o que a gente pretende fazer, porque não se tem ainda uma probabilidade de como vai terminar esse novo normal. Então, acho que foi a Thelma que falou o negócio da máscara, vai ter que usar máscara até quando? Até ter uma vacina, até o ano que vem? Qual é a perspectiva de uma política pública que não seja somente imediata e para esse período de novo normal, porque a gente não sabe quanto tempo esse novo normal vai funcionar? O que a gente pretende fazer? Aumentou o número de população em situação de rua em Petrópolis? Diminuiu? Vamos embora, está aí para vocês responderem. Tá, então, como a Ana perguntou sobre o funcionamento do restaurante popular. O restaurante popular, ele não parou de funcionar, tá? Nossos usuários, dia de semana, eles são encaminhados para almoçarem. Lá foi feita uma readaptação também em relação à realização do almoço. Eles estão distribuindo quentinhas em material descartáveis. Durante o fim de semana, feriados, né, que o restaurante não funciona, essas quentinhas são realizadas no abrigo e fornecidas no Centro Pop. Então, os usuários não deixam de ter a refeição garantida. O café da manhã é servido no Centro Pop e o lanche também, da tarde. Então, assim, a alimentação a gente conseguiu manter, assim como todo o espaço para eles fazerem, né, higiene pessoal, espaço para lavanderia, para guarda de pertences. As atividades coletivas a gente teve que suspender por conta de não ter, né, a aglomeração. Outra coisa importante que a gente também teve que fazer foi os funcionários idosos foram afastados, aqueles com algum problema de saúde também teve que ser afastados e a gente recompôs a equipe. Então, assim, a gente também tem toda uma preocupação com os funcionários, porque a gente acredita, né, tem que cuidar de quem cuida. Se a gente não conseguir cuidar da nossa equipe, a gente não vai conseguir prestar um bom serviço. Então, assim, agora, em relação a como a gente vai lidar com esse quadro novo normal, é uma grande caixinha de surpresa, né? Porque assim, a gente está vivendo um desafio diariamente. Então, assim, a cada nova informação, a gente faz estudo, se reúne com o pessoal da saúde, vamos buscar, dá para fazer assim, não dá. Então, assim, eu acredito que o uso da máscara vai se perdurar ainda por muito tempo. Então, assim, e fora a questão mesmo da higienização, né? Então, assim, os usuários, a gente está trabalhando bastante isso com eles, né, questão do álcool, distribuição de álcool em gel, kit higiene, as luvas também, quando é necessário, a gente fornece a equipe também. Então, assim, é uma caixinha de surpresa. Eu não sei por quanto tempo vai se perdurar, mas também sei que não vai ser da noite para o dia que isso vai ser superado, né, porque tudo é muito novo. Então, assim, é complicado, a gente não consegue ver o tempo, né? É uma incógnita. Exatamente. E o banho, sim, Aline, aquele banho continua sendo dado lá na Porciúncula? Com que periodicidade?
Sim, Ana, semanalmente tem lá o banho solidário, né, que a gente chama, que é um projeto lá do Pastor Jonas. Continua acontecendo, né? A gente, sempre que é possível, a gente está lá, né, dando apoio, fazendo abordagem junto. Semanalmente eles estão fazendo de maneira rotativa, né, o banho, né, ficam no centro um dia, ficam em Itaipava também. Eu queria falar sobre a questão da testagem que você perguntou, né? O consultório na rua ainda não recebeu testes para testar a população, né? Nós testamos a equipe recentemente no posto de saúde do Alto da Serra, porque foram enviados testes para as equipes, mas para a população a atenção básica ainda não conseguiu receber. Então, eu ainda estou aguardando chegarem os testes para a gente fazer uma testagem em massa. É aquela história, casa de ferreiro, espeto de pau, né? Terrível isso. Bem. Mas assim, a Thelma falou, né, da questão do novo normal, que você perguntou. Eu acho que esse novo normal vai precisar de tempo, né, e de adaptação permanente. Acho que a gente está no caminho, né, da distribuição de máscara, da conscientização. Acho que ainda é um processo, né, para eles compreenderem a gravidade da situação. Alguns já conseguem entender que é necessário o uso da máscara, já se preocupam com isso, pedem a máscara. Outros ainda acham que não, isso não me pega, não é assim, eu passo por tanta coisa, não é o vírus que vai me derrubar. Então, acho que essa conscientização ainda é um processo, né? O fato dos dispositivos que atendem esses usuários cobrarem isso o tempo todo, né, acaba massificando e fazendo com que eles cumpram, mas parte por consciência, parte porque precisam receber o atendimento ou o acolhimento, e aí acabam se obrigando a cumprir o que precisa ser feito. Mas acho que ainda é um processo, ainda vai demorar, e é uma adaptação permanente, né, de todo mundo, e acho que esse diálogo com a rede é muito importante, né, e tem acontecido bem. Me mantém muito a preocupação da saúde mental ainda. Eu percebi que os usuários, muita gente veio de fora, né? Acho que a Thelma também tem muito essa percepção. Na pandemia, nós recebemos muitos usuários novos, pessoas que vieram do Rio, de Três Rios, de vários lugares, e vieram buscar acolhimento em Petrópolis. Então, acho que isso mudou um pouco a cara da população que a gente tem atendido normalmente. Acho que isso é uma característica importante. E acho que a questão da saúde mental, assim, todas as reuniões que acontecem eu acabo trazendo, porque ainda tem muito a preocupação, né, da falta da assistência da saúde mental, de um trabalho que precisa melhorar muito e que não vem acontecendo. Por vários fatores, né, por muitas dificuldades, mas que precisa melhorar, e assim, a falta da medicação ainda, que, né, a gente que é da saúde sofre muito com isso, mas a gente tem mantido o trabalho, a equipe do consultório na rua, assim, é uma equipe que é muito presente, né, na rua. A gente não reduziu o trabalho em nenhum momento, muito pelo contrário, a gente precisou ampliar o trabalho, né, quando a maioria, né, das pessoas estavam reduzindo o seu trabalho por conta do medo, né, e tá na rua. Dois funcionários nossos tiveram Covid, mas não dá para a gente dizer que foi né, contaminado porque trabalha com pessoas em situação de rua. Primeiro, porque a gente não tem casos confirmados, e segundo, porque essas pessoas trabalham em outros lugares também, fazem plantão em hospital, então essa contaminação pode ter vindo de outras formas, né? Mas acho que essa oportunidade que a gente está tendo aqui é muito importante de dizer o que a gente tem feito, né, porque a gente trabalha muito, e de pensar o que pode ser feito para frente. Você falou das questões das políticas, né? Acho que a política precisa ser pensada permanentemente, né? A gente está numa pandemia, a gente precisa enfatizar isso, mas essa política já devia estar acontecendo há muito tempo, e acaba sendo deixada de lado. E aí, quando vem a pandemia, a gente relembra dela, mas pensar que hoje a gente está num dia, né, que não é uma comemoração, mas é um dia de relembrar um fato difícil, um fato ruim, marcante. Né? Exatamente, né? Socialmente vergonhoso para a gente, né? Mas que traz essa necessidade de
rever essa política, né? De rever até o nosso voto, né? De repensar no que a gente quer para a gente e para as pessoas que estão na rua também. Fabiana, você quer dizer alguma coisa? A Evelyn não conseguiu voltar, gente. Não sei o que aconteceu. Eu acho que estamos, né, nesses tempos difíceis, mas o quanto nós, assistência, né, sempre buscando soluções, sentando, fazendo reflexões com a comunidade, né, com a comunidade, com os setores, e juntos agora a gente, né, que a Aline falou, deveríamos já fazer isso antes, né, a gente tenta, mas agora estamos mais unidos. E fico feliz, né, de podermos, como assistência, estar aí trabalhando, fazendo políticas públicas dentro do que nós temos, né, voltada, com dignidade, né, para acolher essas pessoas neste momento. Então, eu acho que fechamos uma parceria muito boa, acho que, né, o município, aí vindo pessoas de fora, a gente vê, né, eu já tenho essa experiência, de querer vir a referência, né, no nosso trabalho diferenciado, humanizado, e é isso que cada dia a gente encontra, pessoas, né, mais humanizadas. Então, o nosso trabalho está sendo muito humanizado, e isso é gratificante para nós. Aqui, nós temos que terminar, porque o nosso tempo acabou, e eu deixei a Natália para fechar aqui com a gente, fazendo uma reflexão, Natália. Eu acho que essa pandemia ela tornou mais nítida a diferença social graçante que existe nesse país, a miséria que nós estamos em contato diuturno com ela, e muitas vezes a gente se recusa a ver. Eu acho que isso aí nos obrigou a enxergar. Então, eu queria deixar para você o finzinho dessa entrevista, agradecendo muito a participação de todos vocês, agradecendo de coração o trabalho que vocês têm feito, que tem sido excelente, e é uma dedicação enorme, e é uma exposição enorme ao perigo do vírus. Eu agradeço muito, em nome da população toda de Petrópolis, desejando que vocês continuem com essa garra, com esse êxito e com essa maneira de amar ao próximo, que é isso que nenhum vírus pode acabar, né? Natália, muito obrigada por você ter comparecido. A palavra é sua agora para terminar. Obrigada. Como apoiadora institucional, as equipes de consultório na rua do Estado do Rio de Janeiro, eu quero parabenizar pelo trabalho, não só dos consultórios na rua, mas de todos os profissionais de saúde, principalmente aqueles da atenção primária, e também, né, dos que estão aqui presentes, que representam a assistência social, e de outros equipamentos que lidam com a população em situação de rua. Dizer que realmente, Ana, a pandemia veio para escancarar aquilo que antes era invisibilizado, né? Principalmente a desigualdade social, e eu acredito que a população em situação de rua expressa o extremo da desigualdade social, não só no nosso país, mas no mundo inteiro. Dizer também que a gente, claro, deve defender políticas públicas como as dos abrigos, mas lembrando que, como diz o próprio Movimento Nacional de Pessoas em Situação de Rua, com quem eu estive hoje, estive com eles, porque durante toda essa semana do Dia Nacional de Luta da População em Situação de Rua, eles têm realizado debates, e no debate de hoje eles falaram sobre a necessidade de que os abrigos provisórios sejam de fato provisórios, né? Sejam lugares em que as pessoas possam se abrigar durante um determinado período, mas o que a gente luta, né, o que a população em situação de rua clama é por políticas públicas de moradia, de fato, né? Que o abrigo seja algo temporário na vida dessas pessoas, mas o que nós precisamos de fato são de políticas públicas de moradia, como, por exemplo, a gente tem o exemplo do Canadá, que tem o Housing First. Dizer também que o Dia Nacional da Luta
da população em situação de rua, ele foi instituído no dia 19 de agosto, porque foi nesse dia, em 2004, que houve o massacre da Sé, em que 7 pessoas em situação de rua foram assassinadas com golpes na cabeça enquanto dormiam na Praça da Sé, em São Paulo, e 8 pessoas ficaram feridas. Então, fazer aí um pedido, né, para quem estiver nos ouvindo, de que em casos de violação de direitos humanos, Disque 100, que é um número para denúncias em casos de violação de direitos humanos. E para finalizar, eu vou citar uma frase dita hoje no debate em que eu estive com o Movimento Nacional de População em Situação de Rua, da nossa querida militante Vânia Rosa, ex-moradora de rua, que ela disse o seguinte: que a gente lute para que haja pão e teto para os que têm fome, e fome de justiça, que a gente tenha fome de justiça para os que... Desculpa, vou repetir, tá? Essa parte vocês cortam, gente. Novamente, que haja pão para os que têm fome e fome de justiça para os que já têm pão, tá? Obrigada. Gente, a Evelyn conseguiu entrar aqui agora. Evelyn, é só para você dar um adeuzinho, porque o nosso tempo terminou, tá? Mas muito obrigada por você ter retornado. Eu agradeci muito a todos vocês o empenho nesse trabalho diuturno que vocês têm feito de acolhimento, de calor humano, porque não é brincadeira o que vocês estão passando e o que vocês estão dando e se doando, né? E lembrar a todos aqui, né, gente, que moradia não é um privilégio, né? Moradia é um direito constitucional, né? É por isso a gente tem que lutar para que essas pessoas em situação de rua saiam da rua para suas casas próprias, que elas tenham um teto que elas possam chamar de seu, né? Muito obrigada pela participação de vocês todos, tá? Vamos terminar o programa rememorando um pouquinho aquela nossa conversa do programa anterior, falando que a comunicação livre da Carla Coelho, apresentando aqueles projetos vencedores em Petrópolis, vai apresentar no dia 26 agora, às 18 horas, na quarta-feira, o Natan Cardoso, que é ator e mágico, com o projeto dele, que foi vencedor, que se chama Circulando pela Cidade, que faz parte daquele concurso da Secretaria de Cultura do Estado, que chama Cultura Presente nas Redes. Então, vamos conversar um minutinho com o Natan para terminar o programa. Muito obrigada e até a próxima semana. Vocês vão se apresentar no dia 26 às 18 horas, não é isso? Isso, dia 26 às 18 horas, vai ser exibido pelo Canal 10, né, e todas as redes sociais do Canal 10, TV Petrópolis. E como é que é essa tua apresentação? Eu sei que você é ator e mágico, e o teu projeto se chama Circulando pela Cidade. O que você vai fazer? Você vai circular pela cidade fazendo mágica, se apresentando? Como é que... Conta um pouquinho, eu estou muito interessada. Quando nós criamos esse projeto, Circulando pela Cidade, ele foi um projeto criado para fazer algumas apresentações em bairros, distritos, atender as pessoas que moram em comunidades, lugares mais afastados. E aí nós criamos esse projeto e agora com essa questão da pandemia, quando teve esse edital do governo do estado, nós tivemos a ideia de inscrever o projeto e para ser colocado nas redes sociais. Muito obrigada, então, por esses esclarecimentos, e fica aqui o convite para todo mundo entrar no dia 26 no Canal 10 para assistir ao espetáculo do Natan, né? Com o maior prazer, né? Tá bom, Natan? Isso, eu agradeço, agradeço aí a participação, agradeço o carinho e convidando a todos a assistir o espetáculo dia 26 no Canal 10 e simultaneamente nas redes sociais do canal. Muito obrigada pela sua participação e desejo que dê tudo muito certo, tá? Tá bom, muito obrigado. Fica com Deus.
Música